Bem-vindos a mais um Checkmate, aqui no Novo Canal, o espaço quinzenal dedicado ao mundo mágico das 64 casas e com especial destaque para os xadrez da região do Douro, Tâmega e Sousa. O primeiro destaque vai para Tiago Frutuoso, o qual conquistou mais um título de campeão nacional no escalão sub-8, neste caso na variante partidas semi-rápidas. Na competição realizada em Souro no passado dia 23 de outubro, o jovem xadrezista de Paredes manteve um elevado nível competitivo, somando 6 vitórias e um empate no conjunto das 7 rondas, terminando no primeiro lugar do pódio com 6,5 pontos. Para o jovem aluno do Colégio Casamém, este é o segundo título de campeão nacional do escalão sub-8, depois de ter já conquistado o título na variante partidas rápidas. Depois de dominar a competição do seu escalão a nível distrital, com a conquista dos títulos nas variantes partidas rápidas, semi-rápidas e clássicas da Associação de Xadrez do Porto, o xadrezista da Escola de Xadrez do Porto competirá este ano no escalão sub-10, com o nível de exigência a aumentar e a colocar à prova todo o talento do paredense, nascido em 2013. Estes campeonatos nacionais de jovens de partidas semi-rápidas decorreram em Soure, organizados pela Federação Portuguesa de Xadrez e o município de Soure, nos dias 23 e 24 de outubro. No escalão sub-8, além de Tiago Frutuoso, o pódio contou com Madalena Rocha, da Escola de Xadrez do Porto, na segunda posição, e Leonor Cordeiro, do Centro Cultural e Desportivo Corvos do Lis, na terceira posição. Henrique Basílio, do Centro Cultural e Desportivo Corvos do Lis, conquistou o título no escalão sub-10, seguido de Miguel Rocha, da Escola de Xadrez do Porto, e Manuel Basílio, do Centro Cultural e Desportivo Corvos do Lis, a terminar na terceira posição. Já no escalão sub-12, David Farias foi o vencedor, com o jovem do Clube de Xadrez do Colégio Português a ser acompanhado no pódio por Daniel Freitas, do Grupo Desportivo Dias Ferreira, e por Lucas Moldovan, da Associação de Residentes de Telheiras. O jovem Rodrigo Sarabando, do Clube de Xadrez do Colégio Português, dominou o escalão sub-14 com 7 vitórias e 7 pontos. Gustavo Ribeiro, do Clube Académico Tessera, foi o segundo classificado e Artur Guia, dos Ferroviários do Barreiro, assegurou o degrau mais baixo do pódio. No sub-16, Rodrigo Basílio, do Centro Cultural e Desportivo Corvos do Lis, sagrou-se campeão, ocupando o João Almeida, do Clube de Xadrez do Colégio Português, a segunda posição, e Rodrigo Ribeiro, do Clube Académico Tessera, terminou na terceira posição. No escalão sub-18, triunfo do mestre FIDE José Santos, do grupo de xadrez Alequine, depois de ter dominado por completo a competição deste escalão sub-18, somando 9 triunfos em 9 rondas e terminando com um registro perfeito de 9 pontos. Na segunda posição ficou o Miguel Cismeiro, da Escola de Xadrez do Porto, e o mestre FIDE José Francisco Veiga, da Associação de Xadrez da Torre de Montemoro Novo, assegurou a terceira posição. Quanto ao escalão sub-20, o vencedor foi João Cordeiro, da Associação de Xadrez da Torre de Montemoro Novo, seguido de Tomás Santos, do Clube de Xadrez de Braga, e de Tiago Silva, da Associação de Xadrez da Torre de Montemoro Novo, o qual terminou na terceira posição. No domingo decorreu a competição coletiva, com a Escola de Xadrez do Porto a conquistar o título no escalão sub-12, seguindo-se a equipa dos Ferroviários do Barreiro, a terminar na segunda posição, e o Clube de Xadrez de Sintra completou o pódio, assegurando a terceira posição. Na competição sub-20, triunfo da equipa da Associação de Xadrez da Torre de Montemoro Novo, a qual assegurou o triunfo com 7 vitórias em 7 confrontos, seguindo-se a equipa do Centro Cultural e Desportivo Corvos do Lis na segunda posição e a equipa do Vitória Sport Clube a concluir a competição na terceira posição. E o xadrez nacional conta com mais uma equipa a competir nos tabuleiros, desta feita com o Sport Clube Beira-Mar a abrir a sua secção de xadrez. O clube aveirense abre assim as portas a todos os interessados em aprenderem e competirem nos tabuleiros, contando na sua equipa com Susana Ferreira, uma xadrezista com um longo percurso na modalidade e com várias presenças no pódio dos campeonatos nacionais femininos. Depois do Vitória Sport Clube, mais um clube se mostra assim pronto a conquistar os tabuleiros. No xadrez passo a passo de hoje vamos abordar algumas situações referentes ao empate. Esta é uma situação de jogo em que, no momento em que a partida parece perdida, as pretas, neste caso as peças que estão em desvantagem, poderão, de alguma forma, ficarem com meio ponto, aquilo que, regra geral, é atribuído ao empate. Na aprendizagem e na transmissão de alguns conhecimentos aos xadrezistas, aos jovens xadrezistas, é dito muitas vezes que um peão vale menos do que um bispo, mas neste caso, se eles optarem pela captura do bispo,
irão perder a partida, enquanto que, se efetuarem a captura do peão, não há possibilidade de promover e o rei branco e o bispo não conseguem assim efetuar checkmate. Portanto, o lance ideal para as pretas é não a captura do bispo, mas antes a captura do peão, e assim há uma situação de empate, porque as peças brancas não irão conseguir efetuar checkmate. Uma outra situação de empate prende-se com situações em que temos um peão e um cavalo, sendo que normalmente o cavalo é entendido como valendo mais pontos do que o peão. Regra geral, o cavalo é atribuído um valor de 3 pontos, enquanto ao peão apenas 1. Mas, nesta situação, as pretas, ao capturarem a peça colocada na casa B5, neste caso, efetuarem a captura do peão, alcançam a situação de empate. Portanto, capturam e aqui, novamente, uma situação de empate. No jogo, naquilo que é o treino, importa por vezes conhecer estas situações de empate para que assim consigam retirar pelo menos meio ponto, que é o valor normalmente atribuído em competição para o empate, em lugar de terem apenas 0, aquele que corresponde a uma derrota. E assim, conhecendo algumas situações de empate, podemos evoluir passo a passo nos tabuleiros. E estamos de regresso aqui ao Checkmate no Novo Canal e temos connosco a professora Maria Alves, que tem trabalhado o xadrez no contexto do primeiro ciclo e vem partilhar connosco como tem sido esse desafio de levar o xadrez até aos mais novos. Obrigado por estar cá, por vir aqui ao Novo Canal e ao Checkmate, e como é apresentar os xadrezes, neste caso ao primeiro ciclo? Olá, antes de mais, obrigada pelo convite. Tem sido um desafio bastante interessante. Eu estou a trabalhar neste momento no município de Lousada, é o segundo ano que eu estou a dar xadrez, e surpreendentemente as crianças têm gostado muito. Tem sido, porque normalmente elas conhecem as damas, que não tem nada a ver, mas são bastante receptivas ao xadrez, aprendem com alguma facilidade também, e está sempre desafiante, estou a gostar. E quais são os anos de escolaridade onde têm estado a trabalhar o xadrez? Eu estou a dar ao terceiro ano, maioritariamente, mas como eu tenho turmas onde a escola é muito pequenina, tenho 2 anos juntos. Então, neste momento, tenho uma turma de 2 meninos do primeiro ano que estão a aprender muito bem. Têm 6 anos, os dois, e acho que até têm mais facilidade que alguns do terceiro. Conseguem apanhar muito bem. Portanto, aquela ideia de que o xadrez não é apelativo para as gerações mais novas, para os jovens, mesmo nas escolas, pela sua experiência, é algo que não se Discordo. confirma. Sim. E como é essa parte da aprendizagem? Falou que tem estado a trabalhar. É fácil para eles aprenderem o xadrez? Eu acho que sim. Eu estou a dar primeiro dou uma peça, uma a uma, vou introduzindo aos pouquinhos, para eles não confundirem os movimentos, que, no início eles confundem muito os movimentos da torre com o bispo, diagonais, horizontais, ainda estão na fase de aprendizagem. Ah, mas aos pouquinhos eles vão indo e conseguem acompanhar. E, portanto, de dia para dia, ou tem durante todos os dias, é uma vez por semana, duas por Eles, semana? maioritariamente é 2 horas por semana, que eu tenho aulas de 1 hora, 2 vezes. E normalmente eu dou sempre na mesma semana o mesmo conteúdo. Se vir que eles estão a acompanhar, avanço. Senão espero um bocadinho, porque não vale a pena ir com pressas no xadrez. O importante é eles perceberem. Portanto, aquilo também ter tempo para que eles Sim, possam consolidar. sim, até porque eles têm xadrez o ano letivo inteiro, que há disciplinas que são trimestrais. Eles têm o ano inteiro, então eu gosto de fazer as coisas com calma para eles interiorizarem bem. E o ano passado, falou que tem estado a desenvolver. O ano passado houve também aqui as questões da pandemia, teve de certeza alguns alunos em casa, houve também o período de confinamento. Mesmo assim, houve o manter do interesse pelo xadrez? A questão da pandemia foi muito complicado, porque também para mim era a primeira vez que ia dar aulas pelo Zoom, não é? A famosa plataforma. Algumas escolas não aderiram porque deram prioridade às outras disciplinas, porque eles estavam muito tempo em frente ao computador. Então tive uma escola ou outra que não teve as atividades extracurriculares. Os outros tiveram, e é muito interessante que nós temos o xadrez online. Temos o Lichess, temos o chess.com. O mais complicado foi eles fazerem login, inscreverem-se, que não conseguiam, são muito pequeninos, não têm conta de e-mail, palavras-passe, X. Ensinando aos pais, mandei um e-mail aos pais, ensinar como é que se registavam, adoraram, porque dava beijar uns contra os outros, fazia torneios, adoraram, todos contentes. Para eles tinham assim o ano todo. Portanto, o xadrez também, mesmo com a pandemia, foi possível chegar a uma geração mais nova, a alunos mais novos. Falou, lá está, do desafio que é
a introdução das tecnologias, de ligar ao computador, mas em termos de ensino e de aprendizagem, para eles foi fácil também, mesmo estando à distância? Essa parte foi mais difícil, porque eu na altura estava a introduzir o rock, que já estava numa fase mais avançada, e depois corta-se o som, o outro não percebeu o que eu disse, o outro falou por cima, explicava 3 vezes, mesmo assim não percebiam, tem que ser às vezes um trabalho mais individual, ir a cada um e explicar. E aí sim, foi mais complicado, então mantive-me só na parte mesmo do jogo, e não tentei avançar mais com a matéria, porque era muito complicado. Pronto, aí também o caso do rock, em que tem que se primeiro mover o rei, depois a torre, tem que ser com a mesma Exatamente, mão. Tudo isso implica muitas vezes o presencial, sendo que, exatamente. e como muitas das plataformas já acontece, é feito automaticamente. Portanto, Exato. Eu pus um videozinho a mostrar um vídeo e expliquei-lhes isso mesmo. O computador, ele faz o trabalho por nós. Mas é mais difícil do que presencialmente, claro que sim. e como foi depois esse regresso? Quando finalmente foi possível regressar às escolas, e ainda bem, houve na mesma um manter do interesse pelo xadrez presencial? Sim, eu acho que foi exato. Eles sentiram muita falta do xadrez presencial. Eu perguntava-lhes, então estão contentes por regressar à escola ou preferem estar em casa? Queriam todos voltar a ver os amigos, os professores e o contacto, estar frente a frente um com o outro, o xadrez, a expressão, não se compara. Porque Faz falta. aí também falou da expressão, é importante, Sim. eles mesmo nesta fase de aprendizagem, ainda não sendo xadrezistas, digamos assim, experimentados, eles estão atentos às expressões do seu colega, do adversário, e portanto a tentarem perceber se ele fez um erro ou não. Sim, o principal xadrez que eu lhes digo é que durante o jogo não se fala, só que eles ainda não conseguem muito bem manter essa regra. Então o que é que eles fazem? Eles enganam uns aos outros. Ah, joga para ali aquela peça, para depois poderem capturar. E já têm um bocadinho de estratégia, estão manhosos, já tentam fazer. Quando perdem ficam muito irritados, alguns fazem mesmo aquela cara de vou perder, não sei o quê. É agir ver as expressões deles. Mas também é uma forma de ganharem autocontrole. Sim, é isso também que eu tento passar-lhes, que é um desporto, perder faz parte da competição, como ganhar, não podemos ganhar sempre, também não vamos perder sempre, não é? Depende do treino que eles têm, e lidar com a frustração de perder, ainda por cima são crianças, qualquer coisa é uma birra, e eu tento explicar, olha, faz parte, perder, ver o que é que erraste, assim vais fazer melhor e para a frente, não vale a pena chorar, ficas contente e eles começam a lidar também com isso. E, portanto, depois de perderem uma partida, eles voltam aos tabuleiros para jogarem e para quererem novamente ganhar. Sim, eu digo, olha, agora, anda lá que agora vais ganhar tu, anda lá, força, tu vais conseguir, vês o que é que erraste, tu agora vais ganhar o teu colega. E eles ficam mais entusiasmados. E há grandes diferenças. Falou que tem alunos entre, neste caso, os alunos e as alunas, ou sente que as meninas têm iguais capacidades, ou às vezes até mais, até pela questão de concentração. Sim, tenho meninas que estão muito superiores aos meninos e vice-versa, assim, não vejo diferenciação no género. Ah, normalmente as turmas têm mais rapazes que raparigas, por aí também são melhores, porque há mais, mas as meninas, sim, tem meninas que também sabem jogar muito bem. Portanto, o xadrez é de facto um desporto para todos. Claro que sim. E a receptividade deles? Eles comentam que em casa, durante as férias, o fim de semana, a interrupção letiva, comentam de algo na aula sobre xadrez, que fizeram com os pais, com os familiares, às vezes os avós costumam ser também um ponto de referência. Comentam consigo e ao longo do ano têm comentado consigo essa ligação do xadrez à família? Sim, o xadrez passa deles para a família também. E eu vejo quando se aproxima o fim do primeiro período, a altura do Natal, eles dizem que a prenda que vão pedir é um tabuleiro de xadrez aos pais. E eu fico muito contente de eles pedirem, não estão só agarrados às consolas e aos jogos. E pedem, e efetivamente os pais dão, e alguns até levam o próprio tabuleiro para a escola. Portanto, este é também um desporto para as famílias. Claro que sim. E nas escolas? Sente que, da parte dos professores, da comunidade, há também a valorização desta introdução do xadrez? Sim. Aliás, tenho colegas que não sabiam jogar xadrez e eu estou a ensinar-lhes também, durante os intervalos. Portanto, há aqui um passar de ensinamento e também do bichinho do xadrez. Sim. Eles falam também na possibilidade de eventualmente entrarem em torneios, em competirem e darem o salto, neste caso, das AECs, que é a atividade de enriquecimento curricular, para já uma prática mais regular e eventualmente até uma prática federada. Há alunos seus a falarem sobre isso? Eles perguntam muito, porque eu dou aulas ao terceiro ano, como já referi, e eles perguntam se para o quarto ano também vão continuar a ter. Eu digo, olha, para já não, é só o terceiro ano que tem. Mas no final do ano vai haver um torneio e os melhores vão participar. Eles mostram entusiasmo e querem ir. Sim.
Portanto, a sua recomendação para quem trabalha ao xadrez também nas escolas é introduzir esta vertente da competição e de Sim, colocar sim. um contra o outro para tentar identificar quem domina mais, quem é o melhor xadrezista e quem também pode evoluir. E o que é que lhe custou mais no início quando apresentou o xadrez? Porque naturalmente estamos no início, no arranque de um ano letivo, estamos a um mês, muitos professores irão sentir também essas dificuldades. Quais foram as suas dificuldades ou as principais dificuldades que sentiu? Mais dificuldades. Sentá-los, foi difícil sentá-los Ah, em frente ao tabuleiro. no início do ano passado, com a pandemia, nós não podíamos trocar muito uns com os outros. Era de manter aqueles pares, por causa de não haver transferência do vírus, e era difícil de manterem sempre o mesmo par, porque às vezes mesmo a desigualdade notava-se entre eles, um jogava melhor do que o outro. E lá, a pessoa não quer jogar mais com ele, porque eu ganho-lhe sempre. E eu, mas eu não posso trocar de lugar. Agora não, já podemos, sempre desinfetar as peças antes, tudo tranquilo. Eu acho que é mais mantê-los em silêncio, é o mais difícil. E estar ali aquela horinha sempre concentrados. Eles ao fim de 40 minutos começam-se a distrair mais facilmente. Há também aqui um limite temporal, até ligado à idade, em que se deve estimular o xadrez, mas também não levar além disso, deixa de ser benéfico. E Exatamente. ganhos? Tem sentido que os alunos ao longo das aulas por si vão se tornando mais autónomos e mais concentrados no tabuleiro? Sim, sem dúvida. Nota-se uma diferença do início do ano para o final, a nível de responsabilidade, que eu também, a todas as aulas, ponho um menino responsável por distribuir os tabuleiros aos colegas, distribuir as peças, é ele o responsável no final que recolhe, que é para manter a todos sentadinhos e só um é que recolhe. O falar também é algo que ao longo do tempo eles vão respeitando mais. O autocontrole também de perder, também no final já gerem melhor, as expectativas também de ganhar sempre. Sim, vejo uma evolução grande. Portanto, isso é também um contributo que há, não só para o xadrez, mas também para a própria aprendizagem, para a vida de há um momento em que vamos vencer, mas é também um momento em que vamos perder e o lidar com a derrota é fácil nestas idades. Falou que muitas vezes eles ficam frustrados, mas é fácil depois para eles voltarem ao tabuleiro. Sim. Depois de uma conversa ali de 5 minutos, chamá-los à razão, dizer que faz parte, porque alguns não estão habituados com isso, são muito pequenos ainda, podem não praticar desportos fora da escola, então é uma pequena competição que eles têm lá dentro, e chamando à razão eles percebem que faz parte, têm que lidar com isso e na próxima já vão todos contentes, já se esqueceram do que aconteceu. E neste momento já tem algum tempo de experiência com os jovens. O que sente que é para eles o grande desafio depois de dominarem as peças, a colocação das peças, o movimento? Quais são os grandes desafios que depois se colocam? Etapa seguinte. Estratégias de como ganhar mais facilmente, porque às vezes eles têm uma torre e uma dama, por exemplo, e o rei, e o outro colega só tem o rei. A pessoa já acabei o jogo. Eu não, tu ainda não fizeste cheque-mate ao rei, ainda não ganhaste, só quando fizeste cheque-mate é que tens de ganhar. E eles ainda não percebem bem como podem utilizar aquelas peças para ganhar em poucas jogadas. E introduzir essas estratégias às vezes é que é mais difícil. Mas, portanto, também é possível. Claro que sim, sim. E olhando para o xadrez, para a sua experiência que vai agora acumulando, pensa que os alunos estão também dispostos a dedicarem mais tempo ao xadrez para aprenderem? Sim, alguns dizem que em casa vão treinando e mesmo eu peço-lhes, olha, se vocês tiverem possibilidade, comprem um tabuleiro, claro, se não conseguirem, eles agora todos têm acesso ao tablet, mais que o que deviam, mas têm acesso ao tablet, e eu digo, olha, vai, instala este jogo, pede à tua mãe se não se importa de instalar e vais treinando e dá para jogar com o computador, e alguns dizem que sim, que fazem isso e que treinam em casa. E, portanto, há aqui também um reforço da atividade. E lá está, o xadrez é de facto um desporto apelativo. Quando se olha para as escolas, muitas vezes o xadrez surge integrado no desporto escolar. Tem também alunos que começam a perguntar por isso, pelo xadrez, de poderem depois começar a competirem a outro nível. Falamos do torneio do final do ano, mas ainda darem o passo seguinte. Para já não são muito pequeninos, ainda não pedem isso. Ainda não estão também, até porque o desporto escolar está apenas à partida para cima do quinto ano. No Exatamente, entanto, estes alunos já estão numa fase, o quarto ano está quase já lá. está quase. E fica também a nota que na região temos tido várias escolas a apostarem no desporto escolar. Sim. Acho que algumas também da área onde trabalho, no município de Lousada, portanto, é um passo seguinte para eles. Acho que quando lá chegarem ao desporto escolar e se quiserem competir, vão melhor preparados para começarem a competir com outros jovens de outras escolas. Claro que sim, acho que quanto mais cedo eles começarem, mais facilidade têm de aprendizagem e claro que sim, pois quando chegarem lá têm toda uma experiência para trás que os faz ser melhores.
e, portanto, também a prática desportiva. Sim, claro que sim. Falando do material, falou aqui, os pais podem não ter possibilidades, mas o material é durável, aquele material com o qual trabalha semanalmente nas escolas, é um material que se desgasta, porque muitas vezes as escolas dizem é uma limitação o comprar o material. É um material que se estraga com muita facilidade, Não. é durável, é resistente. Ainda por cima estamos a falar de crianças, não é? Que elas estragam tudo facilmente, mas sim, os tabuleiros são bastante resistentes, são bastante bons, muito fáceis de transportar, são levezinhos, enrolamos e é muito fácil. As peças, claro que caem ao chão muitas vezes, acabam por partir, mas primeiro que parte estão um ano inteiro a cair ao chão. Tem uma outra que se parte, cola-se e está resolvido o assunto. Portanto, é também um material durável, barato, acessível para as famílias. E, na sua experiência, não veio do mundo do xadrez, como é que se sente agora, depois de trabalhar no mundo do xadrez? Sente-se que é um desporto que assim também a alicia a entrar na competição? Eu comecei no xadrez há pouco mais de um ano, também não conhecia. Sempre tive curiosidade em aprender, mas sempre tive o receio de ser muito difícil, que não ia conseguir. Estava habituada às damas, nunca conheci ninguém que me tivesse ensinado e deixei andar estes anos todos sem aprender. Surgindo a oportunidade, cativou-me, porque afinal não é assim tão difícil. Ser bom jogador, sim, é difícil, mas jogar toda a gente consegue. E é muito mais estimulante do que as damas, sem dúvida. As estratégias, e depois é um jogo que podemos estar horas a jogar. E isso é muito estimulante porque obriga-nos efetivamente a pensar e saber o que é que vamos fazer a seguir. E não é um jogo de precipitação, estar ali a jogar por jogar. Não, temos que pensar, calma, e naquele tempo somos só nós e o tabuleiro. E já agora falou disso, da experiência pessoal, e voltando aos seus alunos, os seus alunos também sentem neles que eles começam a ter esse comportamento de calma no tabuleiro, de olhar para o tabuleiro, esperar, encontrar o melhor lance e só depois sim o efetuar? Numa fase inicial, não. Só mesmo no final do ano é que tenho que estar sistematicamente a dizer: olha, estás a ver o que é que fizeste mal? Se tu olhasses com atenção, vias que se jogasses aquela peça era melhor. E eles: pois é. Eu, então, calma. Sistematicamente, sempre a dizer o mesmo, e eles acabam por interiorizar e veem que a rapidez no xadrez, neste caso que eles jogam sem o relógio, não é o mais importante, mas sim fazer o melhor lance. E lá está. O xadrez tendencialmente é algo que obriga a estar-nos sentados, os obriga também eles a estarem sentados. Já falou várias vezes do facto da idade em que trabalha ser uma idade difícil para eles adotarem um comportamento de maior concentração. Sente que por eles e praticando xadrez conseguem concentrar-se, estarem mais atentos ao tabuleiro. Sim, eu acho que o xadrez ajuda não só à matemática, por causa das estratégias, mas acaba por englobar todas as disciplinas e o sentido de responsabilidade e autocontrolo, e eles conseguem transportar isso para o resto da escola e da vida também. É importante. A nossa conversa está a chegar ao fim, porque também numa partida de xadrez o tempo termina. Que conselhos dava a quem hoje irá introduzir o xadrez nas escolas? Acho que devem introduzir, é uma mais-valia para as crianças, mesmo para os professores, estimula-os muito, e é um desporto que não é dispendioso, não é como o futebol, pronto, não é dispendioso, e é uma mais-valia para as crianças e acho que eles vão acabar por gostar. Muito obrigado pelo seu contributo, pela partilha que faz, e ficamos com a entrevista à professora Maria Alves, que tem trabalhado o xadrez nas escolas do município de Lousada, e assim fica o convite para nos acompanhar aqui no próximo Checkmate, no Novo Canal. Novo Canal. Sempre Novão, sempre seu.